Por que perdemos dentes? Nesse vídeo eu vou te dar os 7 principais motivos do porquê perdemos dentes. Olá, eu sou Daniel Crivari, implantodontista da Clinic In Place, e hoje nós vamos falar sobre perda dos elementos dentários. Pessoal, antes de continuar falando sobre o vídeo, muitos pacientes na internet nos perguntam e querem conhecer um pouquinho mais sobre o dia a dia da In Place, sobre como funciona, quer estar um pouquinho mais perto da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então eu vou pedir para que você entre lá no nosso Instagram, curta o nosso Instagram, porque é através dele que você vai acompanhar dia a dia, semana a semana, tudo o que nós fazemos aqui na In Place. Então vamos lá. As 7 principais causas. Então vamos começar pela primeira delas, tá? A falta de higiene. Afinal de contas, essa é a causa mais comum que pode levar você a perder os seus dentes. E a falta de higiene pode levar você para 2 doenças básicas: a cárie ou a doença periodontal. Vou pedir licença aos meus colegas dentistas ou profissionais da área, porque vou tentar traduzir esse conhecimento de uma forma bem simples. Toda a nossa boca é povoada por bactérias. Vamos pensar aí que são bactérias boazinhas, por enquanto. Bactérias essas que fazem parte da nossa flora bucal. Essa bactéria é a bactéria que forma a placa dental. Afinal de contas, nós temos placa dental nos nossos dentes o dia inteiro. Quando nós escovamos ou passamos o fio dental, nós diminuímos em grande percentual o acúmulo desta placa nos nossos dentes. Até aí, tudo isso trata-se de um processo natural. À medida em que comemos, principalmente carboidratos e açúcares das mais variadas formas, e principalmente onde chamamos a sacarose, frutose, glicose, que são açúcares menores, que é mais fácil da bactéria se alimentar. A bactéria consome este tipo de alimento também. E se não escovarmos, se não higienizarmos da forma correta, a bactéria vai produzir ácidos e tornar o nosso meio bucal ácido, com um pH ácido. Com este pH ácido dentro da boca, produzido pelas bactérias, o dente começa a se desmanchar. Lembre-se, não sei se na escola alguém de vocês já testou aquele experimento onde você colocava um osso de galinha dentro do vinagre, considerado uma substância ácida, e o osso tinha uma consistência amolecida, ele parecia uma borracha. É isso que acontece com os nossos dentes. A bactéria produz aquele meio ácido que leva à desmineralização do elemento dental. E isso faz com que produza a cárie nos nossos dentes. Outras bactérias consideradas boazinha também, que também vivem na nossa flora, vivem dentro dos nossos sulcos dentais. Para quem não sabe o que é sulco dental, é aonde o fio dental passa, entre a gengiva e o dente. Lá existe outro tipo de bactéria. E estas bactérias, ao ingerirem os nossos alimentos, ao invés de produzir um meio ácido, irá produzir um meio alcalino, um meio básico, diferentemente das bactérias que causam a cárie. Este meio alcalino faz com que os ligamentos periodontais sejam rompidos, sejam perdidos, levando o paciente a um amolecimento e posteriormente a perda dos seus elementos dentais. Quem teve periodontite ou já ouviu falar sabe do que eu estou falando. Agora que você já entendeu o que é cárie, o que é doença periodontal e que as duas muitas vezes levam à perda do elemento dentário, você precisa entender que outras doenças ou falhas no sistema do organismo humano podem levar à cárie, à doença periodontal. Por exemplo, a diabetes, a deficiência de glóbulos brancos, que são os glóbulos de defesa, a AIDS, podem criar uma deficiência no seu sistema imunológico,
baixando a guarda do seu sistema imunológico, levando à proliferação das bactérias do seu sulco gengival. E aí todos esses pacientes podem estar predispostos a terem uma doença periodontal. Muitos pacientes me perguntam assim: doutor, a doença periodontal, a periodontite, ela é hereditária? E eu digo assim: sim, pode ser. Então, por exemplo, se um paciente tem dentro da sua hereditariedade uma predisposição a ter um meio mais alcalino dentro da boca, essa pessoa vai ter uma maior predisposição a desenvolver uma periodontite. Ai, doutor, e agora? O que eu faço? Você vai ter que cuidar um pouquinho mais do que aquele que não tem a predisposição, a hereditariedade a ter periodontite. Enquanto um paciente vai uma vez ao dentista, talvez você tenha que ir 2 vezes. Agora, não mais falando de doenças, mas, por exemplo, indivíduos que têm a síndrome de Down ou as gestantes têm alterações de hormônio dentro dos seus corpos, produzindo maior predisposição a ter periodontite, ou seja, para ter uma gengivite. Esses pacientes terão sempre que estar atentos junto ao seu cirurgião dentista. E vamos para o segundo item, o aparelho ortodôntico. Poxa, doutor, quer dizer então que o aparelho ortodôntico leva a perder o dente, então não vou colocar aparelho? Não, pessoal. Afinal de contas, o aparelho tem se desenvolvido cada vez mais. Existem técnicas brilhantes para resolver os problemas das maloclusões, de dentes tortos, apinhados, enfim. O aparelho é bom, sim. O que nós temos que se atentar é que, como um aparelho ortodôntico é um dispositivo a mais dentro da sua boca, ele é um dispositivo que você não nasceu com ele, você tem que ter um cuidado a mais, porque afinal de contas nele irá se acumular com maior facilidade a tão falada placa bacteriana que eu acabei de mencionar. Para que você tenha um tratamento tranquilo com aparelhos ortodônticos, você tem que estar mês a mês sempre conferindo com seu cirurgião dentista. Você tem que estar muito bem orientado de como higienizar da forma correta o seu aparelho ortodôntico. E sim, claro, vai dar um pouquinho de trabalho a mais. Afinal de contas, esse trabalho é em prol do sucesso do seu tratamento. O terceiro item são as drogas ilícitas e as lícitas, os nossos medicamentos, por exemplo. Tratando-se de drogas ilícitas, como por exemplo o crack, a cocaína, sempre, por exemplo, para quem é usuário de cocaína, o fato de raspar e esfregar a cocaína na gengiva, nós iremos ter alteração da flora bacteriana da gengiva, onde muitas vezes pode levar o paciente a ter retrações gengivais e levar o paciente muitas vezes a ter a periodontia. Os químicos encontrados dentro do crack, na maconha. Pessoal, eu não vou entrar no assunto de cada tipo de droga, mas você precisa entender que os químicos destas drogas levam à alteração do pH dentro da sua boca e faz com que aumente o número de bactérias, ela deixando de ser uma bactéria normal e ser uma bactéria patogênica, que futuramente vai levar você a perder o seu elemento mental. As drogas lícitas, legais, como o cigarro, como o álcool, também alteram o pH dentro da boca. O cigarro, por exemplo, além de alterar o pH, o calor do cigarro, pessoal, para quem não sabe, a cada tragada nós elevamos em média de 70 a 80 graus Celsius dentro da boca da gente. Então esse calor altera toda a superfície da sua mucosa, deixando uma superfície mais espessa para poder resistir a esse calor. Os químicos, a nicotina e todo o alcatrão, todas as outros químicos que existem no cigarro vão se aderir à placa dental e aí novamente mudando todo o pH da boca e na maioria das vezes levando fatalmente o paciente a uma periodontite. O álcool, por exemplo, vai alterar desde o pH, como trabalhar na queda da sua imunidade, fazendo também que mexa na sua flora bucal.
E eu sei que você deve estar se perguntando, doutor, e eu que tomei muito antibiótico na infância, meu dente ficou fraco, tem alguma coisa a ver com isso? Pessoal, todo medicamento que é usado em demasia pode alterar tanto a flora bucal quanto o desenvolvimento do esmalte. Por exemplo, no passado, as tetraciclinas, antibióticos à base de tetraciclina, hoje não se usamos mais esse tipo de fármaco, mas há uns 20, 30 anos atrás era muito comum e usado. A tetraciclina tinha um efeito para crianças que estavam em formação do seu germe dental de alterar o esmalte dental, tornando o esmalte mais quebradiço. Apesar de hoje em dia não usarmos mais as tetraciclínicas, outros tipos de antibióticos e fármacos podem alterar sim a sua estrutura dental se você está numa fase de desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, é muito comum aqui na clínica a gente receber paciente que diz assim, doutor, eu passo água oxigenada todos os dias para fazer bochecho dentro da minha boca. Doutor, eu uso a clorexidina. Para quem não sabe, a clorexidina é o famoso Periogard. Eu uso todo dia para fazer bochecho. Pessoal, isso está errado. Tanto a clorexidina como a água oxigenada deve ser usada somente em momentos em que o paciente necessita de uma intervenção. Ou o paciente está com uma infecção, ou às vezes é uma simples inflamação. Muitas vezes o paciente até já tem um começo de periodontite ou gengivite e precisa de uma estabilização do elemento dentário. Então aí sim o dentista entra com a clorexidina ou ele vai entrar com a água oxigenada. Após feito o tratamento, deve-se cessar esse uso. Afinal de contas, se você continuar usando, você vai alterar a tua flora bucal novamente. E para o número 4 vai aí as iatrogenias cometidas por profissionais e posso considerar aqui também os tratamentos considerados complexos. Afinal de contas, trata-se de um assunto muito polêmico e eu vou tentar tratar desse assunto da forma mais simples. Pessoal, para quem não sabe, o termo iatrogenia é a injúria, ou seja, algo mal feito realizado por algum profissional da área médica ou odontológica e algo relacionado a esse setor. Não estou aqui para apontar o dedo e dizer quando acontece e aonde tem uma iatrogenia. O fato é que, infelizmente, pessoal, a iatrogenia, eu não gostaria que fosse assim, mas ela é algo que existe. A iatrogenia ela pode acontecer por um profissional mal treinado, por um profissional muitas vezes não muito bem intencionado ou por muitas vezes por um profissional que traçou um plano de tratamento com as melhores das boas intenções e aquele tratamento não correu para o caminho que ele idealizava e que ele gostaria que fosse conduzido. E nesse momento o paciente tem como sequela um elemento dental perdido. Hoje, além da iatrogenia causada por profissionais em elementos dentários, nós já pegamos com grande quantidade aqui na Inplace a iatrogenia causada em cima dos implantes, né? Pacientes que já passaram por tratamentos com implantes. Muitas vezes os pacientes nos mandam e-mail, nos pedem opiniões. Doutor, eu já tenho meus implantes instalados. Doutor, é só fazer a prótese. E pessoal, muitas vezes nós respondemos da seguinte maneira: se você quer o resultado que nós oferecemos aqui, nós vamos ter que extrair os seus implantes, colocar implantes novos, em outra angulação, em outro planejamento. Essa é a palavra. E é por isso que aqui na Inplace sempre falamos sobre o planejamento. O planejamento é algo fundamental, ele deve acontecer antes do paciente começar o seu tratamento. O quinto item, os acidentes, né? É muito comum hoje em dia o pessoal ir jogar bola, o pessoal ir praticar algum tipo de esporte ou até mesmo um acidente não previsto, como um acidente de carro, um acidente de bicicleta, um tombo, uma queda,
fazer com que você perda o seu elemento dental. Muitas vezes você chega a não perder ele inteiro, mas fratura ali a coroa do seu dente, onde pega um pedaço de raiz, e muitas vezes o dentista fala: poxa, o teu dente é rígido, o teu dente é saudável, mas do jeito que trincou, do jeito que perdeu, pegou uma grande porção de raiz e não vai dar para aproveitar, nós vamos ter que extrair o seu dente. Pessoal, isso é algo que acontece, é algo que ninguém espera. A notícia boa é que quando acontece, hoje em dia nós já podemos instalar um implante logo em seguida ao acidente. É lógico que isso deve ser mais uma vez planejado, avaliado pelo seu cirurgião dentista, mas hoje cada vez mais o paciente está sendo reabilitado pós-trauma, depois do acidente, com a reabilitação com implantes dentários. Para o número 6, nós deixamos o bruxismo, os apertadores, os apertamentos bucais. Pessoal, esse é um fato muito atual. Nos últimos 20 anos, vamos dizer aí, vai um pouquinho mais, um pouquinho menos, a humanidade tem passado por um aceleramento das suas rotinas, dos seus afazeres. A tecnologia cada vez mais nos traz à tona informações, decisões que temos que tomar de uma maneira muito rápida. Toda a nossa cadeia muscular, quando submetida a essas tensões, produzem o bruxismo, que na verdade é o ranger dos dentes, ou muito comumente os apertadores bucais. Pacientes que passam a noite inteira apertando os dentes por segundos, o que não é habitual do ser humano, e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando, com uma força extremamente pesada, forte. Existem estudos que mostram que pacientes que passaram pela polissonografia, aquele exame que faz com o paciente dormindo, existem estudos onde colocaram sensores de mordida dentro da boca do paciente e analisaram, investigaram o sono desse paciente. Pessoal, notem que no final desse estudo conseguiram verificar que os pacientes que apresentavam distúrbios de ATM, como bruxismo ou apertadores bucais, passavam minutos apertando seus dentes. Muitas vezes apertamentos que chegavam a 6, 7 minutos. Somente um apertamento. Durante a noite, o paciente produzia esse fato inúmeras vezes. Então, sabemos que esta força que está sendo atual e que estamos, todos nós, pessoal, 95% da população mundial está acometida por esses distúrbios e nós estamos levando isso para o nosso sono. O que eu gostaria de dizer é que isso não é natural e isso pode levar você a perder o seu elemento dental. Saiba que é um grande desafio hoje para nós, clínicas odontológicas, criarmos próteses e estruturas, materiais que possam suportar essa força tão grande. Pessoal, e por último, como não poderia deixar de ser, a falta de acesso aos tratamentos odontológicos e a falta de informação. Acredito que isso acontecia muito em meados dos anos 70, até antes, né? Mas ainda era muito comum até a década de 60 e o começo dos anos 80. Acredito que dos anos 80 para frente, cada vez mais campanhas odontológicas foram sendo criadas, a odontologia evoluiu muito e, como não poderia deixar de ser, a tecnologia, depois dos anos 2000, vem informando cada vez mais o paciente. Desde técnicas de higienização, condutas, informações sobre as doenças. Acho que tudo isso que eu falei aqui vocês vão encontrar de uma maneira muito simples no Google, na internet. Mas eu gosto de dizer que hoje a informação, o acesso continua ainda fazendo com que o paciente perca os seus dentes. Não mais pela falta, mas pelo excesso de informação.
É muito comum recebermos aqui na clínica, e sei que até outras clínicas também, pacientes que já chegam com o diagnóstico pronto, com a conduta pronta, sabendo tudo sobre a doença, sobre o problema dele, e quando a gente fala, não é bem assim, vamos mudar, aquele paciente não aceita ter outro tipo de opinião. Então muitas vezes o paciente, não aceitando aquela conduta, ele vai procurar um profissional que realize aquela conduta que ele idealizou, que ele pesquisou. E pessoal, o que a gente vê, eu não vou entrar no mérito se o paciente está certo ou se está errado, não é isso que eu quero dizer aqui, mas o que a gente vê na prática é que muitas vezes o paciente bate o pé pela conduta que ele pesquisou, que ele fez, e no final das contas ele não chega no objetivo que ele queria, não chega no resultado estético, não chega no tipo de tratamento que ele almejava, por conta de ter o excesso de informação à sua disposição. Então a dica que eu dou para finalizar aqui: leiam, assistam vídeos, se informem, mas deixem a palavra final com o seu profissional. Escolha o profissional que você confie, que você entregue na mão dele todo o conhecimento que você leu, todo o vídeo que você assistiu, mas entregue na mão dele para que ele desenvolva o seu tratamento. Pessoal, só para não perder o hábito, se inscreva no nosso canal, isso é muito importante para a gente continuar fazendo um conteúdo de relevância para vocês. Eu gostaria de me despedir, até mais e até os próximos vídeos.